Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Eu reforço o número do WhatsApp para você mandar mensagem para cá. 985045092. Nós vamos abrir o jornal de hoje falando de uma tentativa dos vereadores de Curitiba de reduzir o preço da passagem do ônibus no transporte coletivo. O governo federal estabeleceu a redução de 46 centavos no litro do diesel, e aí os vereadores surfaram na onda de reduzir proporcionalmente o preço da passagem do transporte coletivo aqui da capital. Diga lá, Mark. Os vereadores aprovaram em uma votação simbólica uma sugestão à Prefeitura de Curitiba para que reduza o preço da passagem de ônibus aqui na capital. A proposta é do vereador Bruno Pessutti, do PSD, que defendeu que o dinheiro economizado com a redução do diesel não deve ficar no bolso dos empresários. De acordo com o vereador, 15% dos custos do transporte coletivo correspondem ao combustível. Com a retirada do PIS/COFINS e da CID, a redução poderia ser de até 3 centavos. Pedimos ao prefeito municipal que faça a redução da tarifa técnica para que esse dinheiro que hoje a tarifa técnica paga, que é aproximadamente 15% do custo do transporte, é o combustível. Nós temos que fazer com que essa redução do preço do combustível não fique no bolso dos empresários, porque o combustível vai ficar mais barato para o empresário e a prefeitura municipal, o trabalhador, o patrão que paga a tarifa do transporte coletivo, os R$ 4,25, que é a tarifa social, esse valor correspondente ao combustível não deve ficar no bolso dos empresários, deve ficar ou no fundo do transporte para melhorias no sistema ou provocar uma redução na tarifa social. De acordo com a prefeitura aqui da cidade, não existe a possibilidade de reduzir o valor da passagem, isso porque a redução do diesel é uma das medidas que vai ajudar a Urbs a manter congelada a tarifa ao passageiro e também é preciso considerar que a redução é uma medida temporária. Pois é, essa tentativa dos vereadores nada mais é do que discurso político. É você aproveitar um fato e tentar surfar aí para ver se nesse período pré-eleitoral você ganha algum destaque para buscar uma eleição a deputado ou dar visibilidade ao seu partido, seu candidato a governador e assim por diante. Não tem nenhum cabimento o pedido dos vereadores. A redução no valor do diesel será suportada pela sociedade como nada. Não é no transporte coletivo. Todo mundo bateu palmas à greve dos caminhoneiros, mesmo depois que ela perdeu o motivo? Todo mundo não. Uma parcela que estava meio inebriada, assim, estava meio apaixonada pela causa, mas já caiu a ficha, né? Reduziu o diesel, não haverá mudança nenhuma no preço de nada. Pela lógica do vereador Pessutti, deveria baixar o preço de tudo. Reduzir o preço de todos os produtos no supermercado. Todos. Não baixou o diesel? Vai diminuir o preço do frete. E ao diminuir o preço do frete, reduziria o preço na ponta para o consumidor. Isso vai acontecer? Claro que não. E não ocorrerá também no transporte coletivo. O vereador sabe disso. O vereador Bruno Pessutti sabe disso que eu estou falando. E por que então ele discursa ao contrário? Porque, infelizmente, a política abre espaço para que as pessoas surfem em determinadas ondas no sentido de se criar uma falsa impressão, uma ilusão, uma bobeira. E os vereadores votaram simbolicamente um pedido para que a prefeitura... Que simbolicamente? Que simbolismo? Desde quando a gente tem paciência para votação simbólica? A gente tá na tampa, ninguém mais aguenta mais discurseira. Tô esperando o dia em que a Câmara de Vereadores de Curitiba vai se comportar feito adulto e não feito adolescente. Baixou o diesel, daí eles olham o discursinho da possibilidade de tentar fazer uma onda. Daí vai lá, tá fazendo onda, tá tirando ondinha, lembra dessa, Fernandinho? Lembro, eu não era achezeiro, mas eu lembro. É o axé. É o axé da Câmara de Vereadores de Curitiba. Vereador Bruno Pessutti, ele não é do baixo clero. Ele é um vereador de um trabalho razoável na Câmara Municipal. Um vereador novo,
jovem, de família tradicional. Não dá para se dizer que é um inepto. É um vereador que sabe o que está fazendo. Mas tenha santa paciência, ele e seus colegas, de ficar discutindo simbolismos aqui. Ninguém mais tem paciência para político que fica fazendo joguete. Quer fazer joguete? Vai fazer joguete lá na propaganda eleitoral, vai fingir de que você vai fazer o mundo recheado de flores. Quem pensa não suporta mais. E os vereadores conseguem tirar a nossa paciência. E repito, estou esperando o dia em que eu virei a esse microfone fazer um elogio à Câmara de Vereadores. Por enquanto, não consigo. É vereadora que acumula cargo, é gente andando de carro pago pelo contribuinte, é projeto simbólico que não vai dar em nada, é o caso da Kátia, vereadora dos animais, que foi para a gaveta conforme nós previmos. E o povo que se lixe. Nós, eu e você aí do outro lado do rádio, o Marco, o Fernandinho, todos nós somos os otários. E nos cai muito bem a pecha de trouxão. Trouxa no dia de frio às 7h16 da manhã. Que beleza. Não é bom? Você gosta, Fernandinho? E os ouvintes, Marco, estão felizes ou não? Estão participando aqui, Deninha. Muita gente aí irritada com esse faz de conta da Câmara Municipal aqui da capital. O Albert, ele diz que para baixar os preços deve-se desinchar a máquina pública para assim reduzir os impostos e não fazer bravatas. Também a participação do Christian Sobania, dizendo: e quando a Câmara de Curitiba irá apurar os vereadores como a Kátia dos Animais? Nunca. Não vai fazer. Não vai fazer. Passou um pano lá na Kátia dos Animais, finge que não tem nada com isso, nem na Kátia dos Animais, nem no Thiago Ferro, nem naquele Moisés, sei lá o nome dos outros. E daí aquele baixíssimo clero, né? Também passou tudo lotado e vai embora. Faz de conta que não é com eles. O ouvinte Magnus diz que, na opinião dele, o que esse vereador está fazendo é fake news. Ele parte de uma premissa equivocada para enganar a todos, pois a redução do diesel foi para o freteiro ganhar mais, pois o seu ganho estava indo em combustível. Também a participação... Quem que é o freteiro no transporte coletivo? Por exemplo, o ouvinte está perfeito. Quem que é o freteiro no transporte coletivo? O transportador. A empresa de ônibus. Os gulim. São eles. Tem a participação aqui também do Frank, ele é de Ponta Grossa, diz que o que se paga no supermercado ou não, o posto de gasolina com simbolismo. O povo é que paga essa conta. Ele tá brincando aqui que não se paga nada com simbolismo. Fazer votação simbólica. Ai, que preguiça. O final do telefone 3132, o Robert Mário, diz aqui que a Câmara está chamando o povo de burro, quer aparecer, põe uma melancia no pescoço. Também tem o Emerson Braga dizendo... Vai amarrar Marina Silva no pescoço. Vai. O Emerson Braga dizendo que baixou o diesel. Antes da greve ele abastecia a 2,99 em um posto em Almirante Tamandaré. Agora ele está abastecendo por 3,19. Desculpa, em São José dos Pinhais ele abastecia. Então não baixou o diesel coisa nenhuma, na opinião do ouvinte que usa diesel no carro. E a gasosa aí? 4,50 tabelado na cidade inteira. Toda a cidade tá cobrando o mesmo preço. Cartelzão lindo. Tem vários ouvintes aqui, Denê, dando uma dica para os outros ouvintes. Acaba virando uma grande comunidade aqui, esse programa, né? Dizendo que tem um posto aqui, ó. O Roberto e também a Adriana mandaram a mesma mensagem. Tem um posto em frente ao Extra da Kennedy que tá 2,29, mais barato, né? Então, o quê? A gasolina. Então, quem quiser aproveitar, 2,29 na Avenida Kennedy, em frente ao Mercado Extra. 2 pila? Desculpa, 4,29. Ah, 4,29. Ah, bom. Não, porque tem um estado que tá fazendo, né? Tem uma cidade que vai fazer o dia sem imposto, né? Se eu não me engano, hoje. Mas não é aqui em Curitiba e nem no Paraná. Então. Mas 4,29 tá bom o preço, né? Tá 20 centavos mais barato aí do que nos outros lugares. Tem ouvinte que tá pior que você aqui, Daniel, hoje. Tá mais afiado que você. O Marcelo dos Santos Evald, na live do Facebook, dizendo assim: não adianta discutir sobre os ladrões, tem que dar o troco em outubro. Tem que. O problema é que quem nos dá a lista em quem votar é o partido, né? O partido nos apresenta uma lista. Como é que é a regra do sistema eleitoral? O partido nos dá a lista e a gente tem que escolher alguém da lista. Essa é a jogada do mal.
Pra gente conseguir pensar um ou outro, esse ano, pra mim, tá um pouco mais fácil votar para deputado federal e deputado estadual. Eu já sei mais ou menos por onde eu vou. Mas cada ano, os partidos apresentam uma lista daquele jeito. São 7h20. Por falar em política, a senadora Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, negou a possibilidade de ser candidata à presidência da República no lugar do ex-presidente Lula. A Gleice até deu uma chineladinha, assim. Fala aí, Mark. Pelas redes sociais, ela disse que a grande mídia insiste em querer definir candidaturas para o PT e semear intrigas. Ela disse que viu o nome dela nesse imbróglio. Aviso... aqui ela disse que não é candidata a presidente, vice ou presidente ou nada parecido. O PT tem candidato e a Lula aceitem que dói menos, disse a Gleice no Twitter. A informação do que ela poderia ser candidata foi vinculada pelo jornal Estado de São Paulo. A matéria revelava que Gleice tinha entrado na lista de cotados caso o ex-presidente não participe das eleições. Gleice tem sinalizado que vai disputar como deputada federal. Bom, o ex-presidente Lula não é candidato a presidente. Ao contrário do que o PT propaga, ele é ficha suja e, como ficha suja, terá sua candidatura negada, o registro. Acho que o PT até vai registrar o nome do Lula, porque o compromisso com a democracia, com a lei, com respeito à ordem, com respeito às instituições, como o PT não está nem aí, ele vai registrar Lula como candidato. Vai desrespeitar a lei da ficha limpa. O PT não tem compromisso algum com o Estado brasileiro. Tem compromisso com ele mesmo. Então o PT vai fazer isso para confundir a sociedade. Como a gente vive num país onde o déficit educacional formal é algo muito sério, tem muita gente que não ouve notícia, que tá alienada total, tá lá no pagodinho ou tá no sertanejo, tá lá no dançandinho, e não tem noção, vai acreditar que a candidatura do Lula é sólida. Só que não é. O Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, vai negar o registro da candidatura do Lula. E o PT terá de lançar alguém, se quiser ter nome próprio, vai apoiar o Ciro Gomes, sei lá o que o PT vai fazer da vida. E aí o nome da senadora Gleice chegou a ser cogitada como a possível candidata do PT. Eu não acredito que Gleice vá concorrer. Mas não é pela razão que ela disse. Eu não acredito que ela vá querer ficar sem foro privilegiado nas mãos do juiz federal Sérgio Moro na primeira instância. Então acho que ela vai lutar mesmo para ser deputada federal, vai se eleger, porque a gente sabe que a cegueira da turma do Bananal vai votar na Gleice, e aí tá tudo bem, e ela vai se eleger deputada, penso que uma das deputadas mais votadas, se não a deputada federal mais votada do Paraná. Então o caminho da senadora Gleice é concorrer a deputada federal e vai se eleger. Não disputará a reeleição porque não tem condições eleitorais para isso, né? Senadora Gleice, que apareceu como a fada sininho na eleição passada ao Senado, sorridente, do cabelo liso, os lindos dentes e o narizinho empinado, e todo mundo acreditou na voz doce. Pumba! Daí agora não tem condições de concorrer ao Senado, vai concorrer a deputada federal. Ainda sobre política, ontem o candidato Ratinho Júnior esteve aqui conosco. Eu quero só fazer um comentário de como os discursos se parecem. Ouviremos a Cida Borghetti, governadora, candidata à reeleição nos próximos dias. Mas Ratinho Júnior e Osmar Dias, eles são diferentes, mas eles são parecidos no sentido de vender à população uma posição de rejeição à política tradicional. Tanto um quanto o outro dizem que não querem jogar o jogo da política. Álvaro Dias, candidato a presidente, esteve aqui, disse a mesma coisa. O Bolsonaro deu o mesmo discurso. A Marina Silva disse o mesmo. E todos eles repetem a mesma ladainha, de que não jogarão o jogo da política tradicional. E todos eles ou são políticos tradicionais, tradicionalíssimos, ou estão aliados a políticos tradicionais. Então o discurso aceita tudo. O Ratinho Júnior fala de que vai romper com a política tradicional, mas o nome principal do plano de governo dele é o Reinhold Stefanes, que foi ministro 8 milhões de vezes e não tem ninguém mais tradicional do que o Reinhold Stefanes.
Borges da Silveira, político tradicional, foi secretário de Estado junto à política tradicional. O Osmar Dias é um político tradicional, ele próprio. O Álvaro é político tradicional, foi governador do Paraná nos anos 80. E de lá para cá se elege senador uma atrás da outra. É político tradicional. A Marina Silva foi ministra do Lula, senadora, é política tradicional. O Bolsonaro é deputado há 700 milhões de mandatos. É político tradicional. O discurso que é vendido a gente é um discurso de eu não quero mais isso. Por quê? Porque a gente quer ouvir, né? Mas quando a gente olha e passa um raio-x, e não faço aqui crítica a nenhum deles em particular, e sim a todos. Porque todos eles vendem um pão com mortadela pra gente, vendem aí um pão com chimia, geleia. Vendem um pão com geleia, e a geleia tá puro açúcar. Pouca fruta e muito açúcar. E daí, Mark? O que é chimia? Chimia é geleia. Em que língua é isso? Quem É chama gauchês. geleia de chimia? É. Eu fiquei... Não, chimia é o jeito que alemão fala. Ah, tá. É tipo guca. Chimia é a geleia falada em alemão. E no Rio Grande do Sul a gente gosta de chimia. Chimia. Tu gosta de chimia de quê, Fernandinho? Ai, meu Deus. Como que é Deve o ser nome? de... Não, Tu é Nutella? Eu gosto Não. Gosto de chimia Como de... que é? Esqueci agora. É meio laranja, assim, a cor que fica. Eu não sei porque tem um monte lá. Mas eu não tô comendo mais, né? Ele agora Eu tô virou de magrinho. dieta. Você gosta de chimia? De geleia, Mark? Eu quase não como. Lembrei. Geleia. Abóbora. É isso aí, Chimia muito de bom. abóbora. Eu quase não como geleia. Mas por que não? Eu não como pão quase, então não sou muito fã de geleia. Eu também não tô comendo mais pão. Daí também tem que Mas- comer uma chimia. É assim, tem cada chimia, cada geleia boa, né? É boa feita em casa, né? É bom feito em casa, mas tem cada uma boa. Vou fazer uma propaganda de graça aqui, azar. A Casa Valduga, que é de vinho, Tá. vinho, Casa Valduga, ela tem uma vertente que chama Casa de Madeira e ela produz geleias. E ela produz geleia da uva que faz o vinho. Então tem geleia de Malbec, geleia de Cabernet Sauvignon, geleia de uva branca. Daí tem aquele gostinho meio do vinho. Aí Bem muito barata a geleia, sofisticado viu, pro meu Fernandinho? paladar, hein? Bem barata a geleia. Tem que vender o carro pra comprar um potinho, Ixi. mas é bem Mandem gostoso. um pra nós aí. Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7 horas e 31 minutos. Começou a clarear o dia lá fora, mas está chovendo, frio, temperatura baixa, previsão hoje de chuva e termômetros lá embaixo. Qual é a máxima hoje, Mark? 13 graus, Daniel. Ixi, vai estar A daquele máxima. A máxima pequenininha, né? Baixinha. Tá danado hoje. Te prepara aí para um dia gelado e úmido na região metropolitana de Curitiba, no Paraná como um todo. Hoje o dia de tempo instável. 7h32 agora. Vai sobrar alguma coisa do PT depois da delação premiada do Antônio Palocci, ex-ministro, Mark? Não sobra nada, Daniel. Essa é a opinião de quem acompanha os depoimentos na delação premiada do ex-ministro. E ela tá chegando na reta final, viu? O desembargador João Pedro Gebran Neto, que é o relator da Lava Jato no Tribunal de Porto Alegre, pediu alguns ajustes na delação premiada de Palocci. A defesa dele já fez esses ajustes e agora o Gebran avalia se homologa ou não o acordo. A decisão pode sair ainda essa semana, mais tardar na semana que vem. Daniel, a delação do Palocci foi totalmente detalhada. Ele não revela só os nomes, como fez a Odebrecht, lá com uma planilha cheia de apelidos. Ele revela valores, locais de entrega, quem recebia, como era o esquema, quem pagou, quem recebeu. Ele deu até o nome do motorista, Daniel, que dirigia para ele quando ele ia entregar dinheiro vivo ao Lula. Então, ou seja, todo mundo fala que a delação premiada sem provas não é nada. Ele deu até o nome do motorista que levou a propina em espécie a Lula. Então vem muita coisa bombástica por aí. E como eu disse aqui no começo, quem acompanha os depoimentos diz que não sobra nada do PT depois que vier à tona o que Palocci revelou. Então quer dizer que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebia dinheiro da corrupção em espécie. Na sede do Instituto Lula, para pagar despesas pessoais, segundo Palocci. O honestão. Esse que mora aí no Santa Cândida.
a alma mais honesta do universo planetário. O coitadinho, o perseguido. Recebia dinheiro em espécie. Mala de dinheiro para pagar despesa pessoal. Dinheiro desviado, meu e seu. E tem gente que bate palma. Quando o delator era o outro, era o inimigo. E agora que é o Palocci, que era o cara da copa, da cozinha, de dentro de casa do ex-presidente Lula. O Palocci virou o quê? Golpista? Mentiroso? Palocci, que até a véspera da delação era tido como um homem que iria respeitar o Lula, o próprio Lula dizia isso. Aí o Palocci resolveu abrir a boca. Daí agora o que o Palocci fala não tem valor nenhum. Foi assim também com o Delcídio do Amaral. O Delcídio era Deus. Quando o Delcídio falou que Lula era corrupto, o Delcídio passou a integrar a banda podre daqueles que são golpistas. Na verdade é o seguinte, a cegueira seletiva do PT, essa ânsia de tentar transformar um bandido em herói, porque Lula não passa de um bandido, criminoso comum, o chefe da quadrilha, o general da corrupção. E aí a tentativa de você tentar transformar o general no mocinho é próprio de gente que não tem nenhum compromisso com a democracia, com as instituições e com uma tentativa mínima de tentar fazer deste país um ambiente sério para que a gente possa prosperar como um Estado pleno, realizador de direitos fundamentais. Como que nós vamos atender direitos fundamentais às pessoas que realmente precisam, se a nossa Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, do Congresso Nacional, perde tempo vindo visitar o bandidinho de estimação numa sala especial de Estado-Maior dentro da Polícia Federal em Curitiba? Você acha mesmo que se tivesse qualquer tipo de violação aos direitos humanos, a própria defesa do ex-presidente Lula não teria pedido a transferência? Não teria feito toda a advertência do mundo e a barulheira total? Lula pediu para ser transferido em algum momento? Não. Por que não? Porque não há violação de direitos humanos. A nossa política é tão podre, a coisa é tão lastimável, que as nossas comissões de direitos humanos, em vez de atender aos direitos humanos de quem precisa, da mãe que não tem creche para deixar o filho, do pai de família, da mãe, da criança que não tem remédio no posto de saúde, não tem médico na hora que precisa, que marca uma consulta e fica esperando 500 anos, de que não tem vaga em colégio, quando tem o colégio não é de boa qualidade. A segurança pública é deprimente devido ao avanço da criminalidade. As nossas fronteiras são largadas ao Deus dará. A gente tem uma realidade em que o Estado tem que atender. E o que os nossos congressistas e o segundo maior partido do país, que é o PT, fazem? Batem palmas a um corrupto. O Brasil está muito longe de ser um país minimamente sério. A gente chafurda na lama. Por isso que essa informação trazida pelo Marcos Souza aqui é tão importante. A delação premiada de Antônio Palocci vem jogar a pá de cal. Definitivamente é a pá de cal na discurseira da cegueira petista. Daniel, e ele não entrega só Lula, não. Ele acaba com esse mito da Dilma honesta. Todo petista fala, né? O Lula ele não defende tanto, mas a Dilma é intocável. Segundo Palocci, ela foi uma das beneficiárias e quem dava o aval aos acertos. Lembrando que Dilma, antes de ser presidente, era o braço direito de Lula. Um dos braços direitos de Lula, né? E ela era, inclusive, a ministra de Minas e Energia, que dirige a Petrobras. Então, segundo o Palocci, ela dava o aval para os acertos. Ela foi a segunda mais implicada pela delação e ela usava doações oficiais como forma de recebimento de propina. Pelo menos 50 milhões a Dilma recebeu das empreiteiras. Cinquentinha para Dilma. A gente não vai esquecer, né? Eu não esqueço, não sei se o ouvinte esquece, que a Dilma tinha dinheiro em espécie. Ela declarou ter dinheiro em espécie em casa. Embaixo do colchão. Embaixo do colchão. 300 mil, se eu não me engano, 250 mil, não lembro do valor. Ah, quem nunca, Daniel? Às vezes que você não tem um tanto desse em casa, guardado. Uma emergência. E ela dizia que era isso, exatamente. Não, vai que eu tenho uma emergência. Você já pensou você ter 250 mil reais em dinheiro em casa? Quem que tem $250 mil de dinheiro em casa? Você tem, Fernandinho?
Não. Você tem 50 em casa lá e dinheiro? Não, tá tudo no banco. Tudo no banco. Eu devo ter umas 3 moedas de Se eu R$1, assim, perdido. Eu acho que tem R$5 lá na minha mesa. Eu não tenho dinheiro na carteira. Eu ando só com o cartão e aí às vezes precisa de 10, 20 para fazer um Tem que pagamentinho fazer ali. saque ali, rápido. É uma luta para arrumar um dinheirinho. A Honestona tem lá R$250.000 dentro de casa. O irmão do Requião, o vovó Naná, como é que é o nome do vovó Naná? Eduardo O Requião. Eduardo Requião, o irmão do Requião, ele guardava dólares misturado às cuecas. A Operação Dallas destruiu lá, mas aí ela foi mal conduzida e as provas foram invalidadas e isso terminou em pizza. Não significa que tenha sido inocentado o irmão do Requião, não é que o processo não caminhou. Mas o irmão do Requião, que era superintendente do Porto de Paranaguá, guardava milhares de dólares escondidos entre cuecas e meias, no armário. Como é que se soube disso? Porque ele prestou depoimento à polícia, alegando que a doméstica, a faxineira da casa dele, havia roubado o dinheiro dele lá, e ele estava bravo que tinha feito a contagem que tinha perdido o dinheiro. Então, olha o nível. Só comprova como são péssimos gestores, né? O Olha dinheiro o nível. não pode ficar parado, tem que ser investido. Vai ficar com R$250.000 em casa, né? Dá licença. Não é que vá que apareça uma emergência. Não, vai. Então, a delação premiada de Antônio Palocci é um petardo. Petardo. E a gente vai ter acesso à delação inteira, Mark? Vai, Denise. Se ela for homologada, ela pode ser divulgada. E aí vai usar como prova em processo da Lava Jato e também vem a público os detalhes revelados por Palocci. Palocci golpista contra a alma mais honesta. Ele entregou a Glaze, entregou dinheiro do Gaddafi para a campanha do Lula, entregou a relação do PT com os bancos. Vem muita coisa de verdade por aí, Denise. Pode esperar. Os próximos capítulos serão quentes. Muito bom. Antônio Palocci, que está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, é vizinho de andar do Lula, né? Não, O- na verdade, é já no tá, andar não. de baixo, né? É, 2 para baixo, na verdade. 2 pra baixo. Ele fica no segundo, Lula no quarto. Mas O estão Lula ali fica no na mesmo... cobertura. É pertinho ali. Mas eles não se encontram, né, Não, Mark? não se encontra. Eles não têm banho de sol no mesmo dia. Não, o Lula toma banho de sol sozinho pra não encontrar ninguém. Pra evitar algum tipo de contratempo. Imagina o Lula vendo o Palocci entregando ele. Pode dar ruim, Denê. Dá A ruim. polícia prefere mantê-los isolados. Banho de sol é Sabe- jeito de falar, né? Sabe no recreio, Denê, quando tinha aqueles 2 grupos na escola que um não podia encontrar o outro senão dava porrada? É mais ou menos isso que a PF tem que fazer. Os coitados delegados já trabalham um pouco, né? Tem que servir de babado do Lula e do Palocci aí. Sabe que, agora tu falou desse negócio, me lembrei de um negócio quando eu tava no colégio, criança, Fernandinho. Colecionava figurinha da Copa. Ah, Mas não era essa figurinha de hoje em dia. Era a figurinha que vinha dentro do chiclete ping-pong. nossa. Você abria o chiclete Faz tempo, hein? e tinha figurinha dentro do chiclete. Daí tu comia assim, colocava uns 15 chicletes só pra pegar as figurinhas. E aí um dia eu tava com um monte de figurinha na mão, assim, querendo trocar com os outros guri. Passou um maior que eu e meteu a mão em todas as minhas figurinhas, roubou todas as minhas figurinhas e saiu correndo. Olha aí. Se eu encontrar esse guri, eu vou dar um pau nele. Eu vou me vingar dele, não sei. Você veja que o Denê não esqueceu até hoje, hein? Deixa, Até eu vou hoje, né? encontrar um dia esse guri, ele vai ver o que é bom pra todos. Denê, Roubou minha figurinha. olha só, notícia fresquinha. Acabou de ser divulgada uma nova pesquisa de intenção de votos à presidência da República. Opa, atenção. Realizada pelo site Poder 360. Foram entrevistadas mais de 10 mil pessoas. Nossa, olha, essa pesquisa é uma pesquisa consistente, né? Com 10 mil pessoas. Os números no cenário 1, que coloca o Fernando Haddad do PT e o Geraldo Alckmin do PSDB como candidatos, ficou assim. Quem lidera a pesquisa é Jair Bolsonaro, do PSL, com 25% das intenções de voto. Em segundo vem Ciro Gomes, do PDT, com 12%. Haddad, do PT, com 8%. Alckmin, com 7%. Álvaro Dias, com 6%. E Marina Silva, com 6%. Brancos e nulos somam 28%. Não sabem ou não responderam, 8%. Então, polarizando o cenário, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. Bolsonaro com 25% e o Ciro com 12%. No cenário 2, Denise... Quanto tá a passagem pra ir embora? Depende. Pra um. No cenário 2, onde a pesquisa colocou o João Dória como candidato do PSDB, o cenário não muda muito. Bolsonaro segue com 22% na liderança, Ciro Gomes do PDT 12%,
Haddad do PT 8, Marina Silva 7 e o João Dória com 6. Então Entre Dória e Alckmin não tem grande diferença, né, Marcos? É um balde de água fria no PSDB, que alguns setores ainda achavam que o Dória podia salvar a lavoura. Pelo jeito, não é assim, Denir. E aí, no cenário 3, que coloca mais nomes da esquerda, o cenário fica assim: Bolsonaro com 21, liderando, Ciro Gomes com 11, Marina Silva com 7, Fernando Haddad com 6, Alckmin com 6, o Álvaro com 5, a Manuela Dávila do PCdoB com 2, o Collor do PTC com 1, e daí o Flávio Rocha, Henrique Meirelles e o Rodrigo Maia com 1% cada também. Bom, essas pesquisas elas são bastante sólidas, porque primeiro não trazem o nome do Lula, porque Lula não é candidato. Então a gente tem um cenário para dar uma olhada. Está muito longe ainda da eleição, então isso não significa que será esse o resultado do pleito, mas eu quero chamar a atenção para um fenômeno que envolve Jair Bolsonaro. O Bolsonaro tem um eleitor silencioso, que os outros não têm. Tem muita gente que se declara Bolsonaro, vai para rede social e bolsomito e faz uma zoeira em rede social. E o Bolsonaro tem muito apoiador que tem vergonha de ser apoiador do Bolsonaro. E fica quietinho. Quando pergunta, ele enrola, fala que vai votar no outro e tá lá. Se o Bolsonaro aparece com 25, ele tem 40. Eu tenho convicção disso. Se Bolsonaro surge numa pesquisa com 25, ele tem 40%. Tem muito mais. Esse fenômeno ele já ocorreu nos Estados Unidos. As pesquisas de intenção de voto nos Estados Unidos davam vitória da Hillary e quem levou foi o Trump, porque havia uma vergonha, digamos assim, do eleitor do Trump de se declarar eleitor do Trump. Mas no silêncio da urna, você, a urna e a sua consciência, o Trump ganhou a eleição. E o Bolsonaro, se aparece com 25, tem muito mais do que isso. Você não conhece o eleitor silencioso do Bolsonaro, Mark? Conheço vários, inclusive. E quem acha que é só o pessoal que é mais de baixa renda, que o público Bolsonaro é mais esse, se engana. Tem muita gente de alto poder aquisitivo que está mergulhando na campanha do Bolsonaro. Claro que sim. Ele ganha cada vez mais adeptos em todas as faixas etárias e de renda. E digo mais, se o Brasil viver um segundo turno entre Bolsonaro e Ciro, é bom nós olharmos para o vice dos dois. Com bastante atenção, tanto para o vice do Ciro quanto para o vice do Bolsonaro. É uma questão de inteligência política. Olhemos aos vice dos dois. Aliás, o Magno Malta disse que não vai ser vice do Bolsonaro, né? Exatamente, né? Falou que vai sair ao Senado mesmo, não vai ser vice do Bolsonaro. Que bom pro Bolsonaro. É bom pro Bolsonaro que não seja o Magno Malta. Clique Mais Notícias. 7h50 da manhã, 7 horas e 50 minutos. Você está ligado no principal rádio jornal da manhã no estado do Paraná. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Um abraço muito grande aí aos nossos ouvintes do interiorzão. Alô Cascavel e região oeste do estado, Ponta Grossa e Campos Gerais. O sinal da Jovem Pan rasgando o Paraná. Aqui do leste de Curitiba até o litoral e a gente corre, vai, passa Ponta Grossa e vai embora até a região da fronteira. Muito obrigado pela enorme audiência no nosso Paranazão. E aqui na região metropolitana de Curitiba hoje, né? Que frio. O Fernandinho não tá com frio, né? Tá só um moletomzinho. Não, mas é que aqui no estúdio, né? Aqui no estúdio tá quente, mas você não viu a minha jaqueta, daí tem um cachecol aqui, tá frio, tô com frio, mas o Marcos também tá com calor, né? Não, mas eu tô com Não, mas tá quente aqui. Ali, eu tô todo encapotado. Eu detesto esse tempo. Dá licença. Ô, Mark, e os ouvintes da Jovem Pan? Estão participando aqui, Denir, da nossa programação, falando sobre essa pesquisa que saiu hoje, divulgada pelo site Poder 360 de Brasília, dizendo que Bolsonaro lidera todos os cenários na corrida presidencial. A ouvinte final do telefone 3920, na verdade o ouvinte, o Fernando Espírito Santo, dizendo aqui que ele não sabe o que fazer agora entre Ciro e Bolsonaro. E ele acha que pode estar até Bolsonaro no primeiro turno, dependendo da situação. Eu penso que o Bolsonaro tem chances reais de vencer a eleição no primeiro turno se não houver uma subida do tucano que for. Alckmin ou Dória, possivelmente Alckmin. Se o PSDB não decolar, o Bolsonaro pode ganhar a eleição no primeiro turno, concordo com o ouvinte. Mas eu penso que o PSDB vai crescer
quando começar o horário eleitoral de rádio e televisão, porque o PSDB terá bastante tempo, ao contrário do Bolsonaro, que vai só piscar no vídeo. O Bolsonaro vai aparecer e sair. Apareceu, tchau. E aí a televisão e a propaganda e o marketing farão possivelmente com que cresça o candidato do PSDB. O Thiago Chaves faz uma pergunta aqui, que é a mesma pergunta de vários ouvintes, é uma pergunta que aparece repetidamente aqui. Eles não entenderam por que você falou da sorte do Bolsonaro de não ter o Magno Alves como vice. O Magno Malta, esse senador, ele é folclórico, ele agrega muito pouco, ele não tem tamanho nem compostura e nem condições de ser vice-presidente do Brasil. Se o Bolsonaro for um candidato de verdade, com chances reais, ele que escolha um vice que tenha condições de governar o país, na hipótese de ele, Bolsonaro, cair do mandato, ou acontecer alguma coisa com ele, ou o que for. No Magno Malta não dá pra confiar. O Magno Malta é baixíssimo clero. Não dá. Agora tem ouvintes aqui perguntando também, Denê, sobre uma jornalista aqui do Paraná que está se alçando como vice-Bolsonaro, a Joyce Asselman. Eu prefiro o Magno Malta. Mas assim, entre o Magno Malta e a Joyce Asselman, eu acabei de destruir o Magno Malta, não fiz isso? Dizendo que ele não tem condições, nem tamanho, nem estrutura, e nem cacife, nem nada para ser vice do Bolsonaro. Mas entre o Magno Malta e a Joyce Asselman, eu prefiro o Magno Malta. 1000 vezes. 1000 vezes. A Joyce... Não... Mark, não dá nem pra levar a sério, né? Não, mas é que os ouvintes estão perguntando aqui, Denê. Ela tá falando isso nas redes sociais aí, enfim. Eu não... Não, eu conheço a Joyce, né? Trabalhei com a Joyce bastante tempo. O Mark, você não trabalhou com a Joyce? Trabalhei. Você trabalhou com a Joyce? Não. Não trabalhou com a Joyce? Não, eu entrei aqui na... Ela não tava mais. Não tava mais. Você votaria na Joyce pra presidente ou vice-presidente do Brasil, Marcos Souza? Difícil, né? Então. Denê, o Alexandre Felipe aqui pela live dizendo que... Eu não vou dizer difícil, eu vou dizer sem mimimi. Eu não. Não vem com essa, velho. Tá louco? Tá de brincadeira? Tá de brincadeira? Tenho amor ao meu país. Tenho amor ao meu país. Eu não tenho nenhuma fé no meu país. Eu não levo fé nenhuma em nada. Como diz aquela letra delícia do Humberto Gessinger dos Engenheiros do Havaí. Você conhece essa música, Marcos? Fé Nenhuma? Muito boa. Vê se tu não acha aí, Fernandinho, essa música Fé Nenhuma. A letra é genial, né? É genial. Eu, como a letra do Humberto, não levo fé nenhuma em nada. Mas eu tenho amor à coisa. Amor à pátria. O gaúcho, ele é gaúcho primeiro, depois é brasileiro, né? Mas quando eu fui investido dessa minha nova, que já não é mais nova, já é velha, porque eu paranizei muito rápido e eu amo o Paraná. E eu sou muito mais curitibano hoje do que porto-alegrense, muito mais. E eu aprendi muito a apreciar mais essa visão brasileira da coisa. E eu tenho amor, eu queria que desse certo. Então eu não vou esculhambar. Nada não. Então eu não tenho fé. Mas eu também não quero esculhambar. Entendeu, Fernandinho? Entendi. Boa não é mensagem. porque eu não tenho fé que eu vou querer chutar tudo pra cima também, né? Então não. O Bolsonaro tem condições de escolher um bom vice. E espero que o faça. Denê, muita gente perguntando aqui na live agora. Pergunta e o pessoal vai atrás sobre o João Amoedo. Só dando a informação, ele não pontuou na pesquisa. Fez 0. Não foi citado na pesquisa. E o pessoal perguntando sobre o João Amoedo. O que você acha sobre ele? Eu acho que é um candidato bem intencionado, mas sem nenhuma condição de chegar. Nenhuma. O João Amoedo é filiado ao Partido Novo. O Novo é um partido que tenta aparecer, com o perdão da redundância, como novo, a novidade de uma nova política, uma nova direita, calcada numa ideia de liberdade individual, a partir de uma noção de um Estado menor, de tamanho menor, de promoção do empreendedorismo, enfim, uma ideia bacana. Eu gosto daquilo que o João Amoedo representa. Mas o João Amoedo não tem chance de nada. E o Novo, ele, por ser novo, ele cospe nos velhos. Então o Novo, ao não se aliar com os velhos, ficará só na promessa. E o Novo é tipo aquele avião lindo. Você olha aquele avião lindo na pista. Taxiando, assim. Taxiando, assim. Você olha aquele avião, assim. 0 de querosene de aviação. Não vai decolar. Ele não tem querosene para chegar no fim da pista para levantar o bico.
Então, o Amoedo é um Boeing 380, um Airbus 380, aqueles com 500 turbinas, daqueles da Emirates. É um baita de um avião, só que tem 3 litros de querosene. Quando chegar, andar 200 metros na pista, acabou a gasolina. Esse é o João Amoedo. Ou seja, nenhuma chance. O que mais, Mark? Denê, para fechar aqui essas participações sobre o quadro presidencial, o Alexandre Felipe, aqui na live, disse que, na opinião dele, muitas pessoas enxergam no Bolsonaro a mudança radical. Assim como foi Lula em 2002, assim como foi o FHC, assim como foi o Collor, que, de novo, a história se repete no Brasil, na opinião do ouvinte. E ele tem razão. É que a gente está tão sacudo da situação brasileira que o Bolsonaro chuta tudo para cima, né? E aí há uma compreensão de que pior do que com o Bolsonaro, pior do que tá, não vai ficar com o Bolsonaro. Tipo aquela frase do Tiririca lá, né? Pior que tá, não fica. Só que, ao contrário do Tiririca, o Bolsonaro, ele é um candidato de verdade. As pessoas gostam de tratar o Bolsonaro, os críticos do Bolsonaro, tratam o Bolsonaro como se ele fosse um lixo. Jamais esse jornal fez isso e não fará. Porque eu enxergo no Bolsonaro chances reais de ele vencer a eleição. E ele pode ser presidente do Brasil. Se nós não entendermos o Bolsonaro por quem o Bolsonaro é, depois não adianta chorar. O Bolsonaro diz que vai lançar aí nos próximos dias uma carta de intenções. Você viu isso, Mark? Sim, inclusive o principal ponto da carta é a continuidade do Bolsa Família, que muitos eleitores dele são contra. Aí começa o Bolsonaro a mostrar quem vai ser ele mesmo. Vai ter muita coisa na campanha, Denê. Bolsonaro vai baixar o discurso e daí o pessoal mais radical vai ficar bravo. Então tem muita coisa que pode mudar ainda, né? Então, a gente precisa entender quem é o Bolsonaro, porque ele é um candidato que efetivamente pode governar o Brasil. Então, vamos tentar fazer, nós aqui no estúdio, você aí do outro lado do rádio, de que essa eleição a gente faça diferente, de que a gente possa ir à urna com informação plena, cheia. No intervalo aqui o Fernandinho estava dizendo, eu não sei o que eu vou fazer. Quer dizer, eu não sei em que eu vou votar para presidente, não sei em que eu vou votar para governador. Mas não é só você, Fernandinho. É todo mundo. O cenário é árido. A aridez dos candidatos é um negócio. Olha aqui, ó, Ciro, Marina, Geraldo Alckmin. Isso tudo aí é mais do mesmo. A gente já tá acostumado com essas pessoas aí. A Marina tá concorrendo de novo, o Ciro tá concorrendo de novo, o Geraldo tá concorrendo de novo. O Bolsonaro tá aí na vida política esse tempo todo. Não tem uma novidade. A novidade é o Boulos e a Manuela Dávila. Fuja pras colinas. Sobre o Boulos, ontem, o Frei Beto, sabe o jornalista Frei Beto? Sei. Ele visitou o Lula na cadeia. Daí ele saiu dizendo que o Lula tava mais magro, com um agasalho moletom azul e bem penteado. E falou que o Lula disse pra ele que a pessoa que ele mais admira é o Boulos. Então, o candidato pessoal do Lula é o Guilherme Boulos, do PSOL. Tá aí. E o PSOL se converteu em legenda de aluguel do PT. Uma salva de palmas ao PSOL. Fim do PSOL. PSOL da Xênia. Olha aí o PSOL. O PSOL virou braço do PT. Que coisa ridícula. Agora, Denê, sobre essa questão presidencial, eu tenho uma dúvida sobre o Ciro Gomes. Como é que o pessoal que defende ideologia de gênero, né, liberdade das mulheres e tal, vai fazer em um segundo turno entre Ciro e Bolsonaro? Porque eles não gostam do Bolsonaro e o Ciro é aquele que falava que a mulher dele só serve pra dormir. Não, mas aí eles esquecem, será? Eles esquecem, né? Não tinha bandeira da Palestina Palestina, sei lá, da onde... Não, do Estado Islâmico na parada gay no fim de semana. Eles lá, contra Israel, estavam com uma bandeira da Palestina, de Estado Islâmico, sei lá, da Síria, onde não se tolera diversidade de gênero, e eles abanando faceiramente uma bandeira. Então, Mark, se precisar pisar em cima, eles não são todos fãs do Che Guevara? Todos. E o Che Guevara não metia gay no paredão? Não matava por conta da orientação sexual, o Che Guevara? E o Jean Willis não se veste de Che Guevara? Então, se precisar pisar na própria história e na própria coerência, eles vão fazer. A Patrícia Pilar, que foi tratada, né, feito lixo pelo marido. Não sei se ainda é mulher dele. Ainda não, separou. Separou.
o Ciro Gomes. 8:02, vamos nessa? Vamos nessa. Denê, só registrar aqui, 2.722.000 ouvintes mandaram aqui mensagem dizendo que o posto Condor da linha verde, a gasolina lá tá 2,19. 4,19. Então, quem quiser lá a gasolina mais barata... Na linha verde? Desconto. Mas é longe essa Uruguaiana aí. Cara, tem que ir até a linha verde. Não, mas qual a altura da linha verde? No Pinheirinho. Pinheirinho? Ah, é longe. É longe, hein? Quer dizer, pra quem tá lá é perto. Pra quem tá lá é perto. Mas pra gente que tá aqui não vale a pena. É longe, né? Você sai na reserva... Não, brincadeira. Mas é longe? Quanto que vai daqui no Pinheirinho? Acho que uns... Daqui da rádio uns 20, eu acho. 22, por aí. Quilômetros. Vai uns 40 minutos frouxo, não vai? Por aí. Sem trânsito, né? Vai pegar agora uma linha verde é 1h e pouco pra chegar lá. 1h20, mais ou menos. Ah, vou declinar. Vou botar na gasolina cara aqui. Ali, Danilo. Esse posto aqui é tudo... Esse posto aqui perto... O do bicho ali? Tem o nome de bicho ali. Aquele posto ali... Tu entra, o frentista te põe a arma na cabeça. Isso é um assalto! É a gasolina mais cara do mundo. Não, e tem um aqui que é só pra carro importado aqui embaixo. Vocês já viram? Que tem aquela gasolina, Octo, não sei o quê. Cara, tem o dia que eu passei que tava tendo... ali embaixo. Aquele na Nilo Peçanha ali, daí tinha só carro importado na fila. Não é nesse. Não. Tá falando em qual? Um Ipiranga? Eu acho que é bem pequenininho assim, é um posto de esquina. É o Ipiranga, não. Tinha fila só de carro importado. Eu abasteço num BR, não é no Ipiranga. Eu falei, eu nem vou entrar nessa fila, me deu vergonha, né, entrar com ele. Então vamos nessa. Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência. Baixa aí no teu Spotify, no teu Deezer, a música Fé Nenhuma dos Engenheiros do Havaí. Você bem no comecinho da carreira do Humberto. Ele ainda tem aquela voz meio juvenil, mas a letra é bem legal. Não levo fé nenhuma em nada. Tchau, até amanhã.